Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a inversão do campo magnético da Terra, mas não bem sobre só a inversão, mas sim sobre o modelo da Terra plana para esse caso aqui, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o plasma e o fogo do céu. É o vídeo P12, esse P aqui tem uma nomenclatura que eu uso para o Patreon, são os vídeos do Patreon, começa com P, os vídeos de domingo, o P12. Pois bem, esse aqui é o vídeo. Ele foi feito no dia 14 de abril de 2019 e se chama Os Sprites, o Plasma e a Queda do Céu. Esses Sprites aqui muitas pessoas talvez não conheçam, não é o refrigerante, ok? O pessoal vai conhecer hoje, mas ele tem uma relação direta com plasma, ok? E esse fenômeno Sprite é bem conhecido pela ciência. Pois bem, e assim, eu gostaria de falar um pouquinho antes de começar o vídeo, tá? Alguns pontos importantes. E para começar a gente vai falar um pouquinho sobre esse vídeo aqui recente do Brian. Ele tem um canal, que eu não lembro o nome porque ele troca de nome de vez em quando do canal, mas eu estou inscrito no canal dele. Bem antes de ter o meu canal aqui no YouTube, eu já era inscrito no canal dele, né? E assim, ele faz um trabalho legal. E ele fez esse vídeo recentemente que se chama Return to the Days of Noah, retornando aos dias de Noé, tá? E ele está fazendo um alerta aqui. Um alerta que ele diz o seguinte, ele fez esse alerta durante mais de 10 anos no YouTube, e as pessoas sempre falam o seguinte, né? Tem um grupo de pessoas que diz o seguinte, ah, você disse que vai acontecer o pior e não aconteceu. E agora passou outro ano e não aconteceu. E passou outro ano e não aconteceu. Bom, para quem gosta de falar esse tipo de coisa, né, para quem está avisando, né, para quem está dando informação, é o seguinte, Noé não demorou um ano para construir a arca, ok? Ele avisou durante muito tempo, inclusive. Mas ele levanta alguns pontos interessantes aqui que eu gostaria de levantar, porque está tendo essa discussão agora. Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de levantar uma discussão bastante interessante aqui, bastante importante, que é o seguinte. Olha só, as pessoas dizem o seguinte, olha, você não precisa se preparar para nada. Se vier a inversão do campo magnético, você não precisa. Se vier a perseguição contra o povo do Criador, também não precisa, porque... bom, quem vai se esconder de drones e não sei o que, porque existe tecnologia e etc tal. E eu gostaria de levantar alguns pontos aqui, que quando ele levantou eu falei, nossa, isso faz sentido. Vamos lá, você está dirigindo um carro, ok? Você está dirigindo um carro na estrada. E de repente entrou um boi na sua frente. Lá na frente, assim, 200 metros para frente, na frente do seu carro. Você tem três opções, ok? Você pode fazer de conta que não viu o boi e atropelar o boi e o boi vai entrar dentro do seu carro e vai te matar. É uma opção, né? Você pode fazer isso. Muitas pessoas estão fazendo isso, inclusive. Opção número 2. Você pode virar rapidamente e cair para fora da estrada, capotar e morrer. Você também tem essa opção, certo? Ou, se você é mais esperto, você pisa no freio, reduz a velocidade. Pisa no freio antes de chegar no boi. Tem três opções. Você pode acelerar, atropelar o boi, ou continuar na mesma velocidade e continuar a atropelar o boi, opção número 1. Opção número 2, você pode dar uma de maluco, virar 90 graus o volante, pum, cair para fora da estrada e capotar o carro, né? E tem a opção número 3. A opção número 3 é pé no freio, ok? Pé no freio, reduz, deixa o boi passar, ou desvia do boi, faz alguma coisa, certo? Então tem três opções. Isso, olhar o boi ali na frente, tá? Olhar o boi ali na frente, quando você está dirigindo o carro, o que é? Você está vendo o futuro, certo? Você está falando o seguinte, pera, o boi está ali. Se eu continuar nessa velocidade, o que vai acontecer? Eu vou atropelar o boi vai entrar dentro do carro e vai matar todo mundo. Opção 2, ou cavalo, né? Opção 2, eu vou virar rapidamente porque eu sou neurótico, né? Não aguento informação, toda a informação que tenho, eu tenho que tomar uma decisão agora. Vira o volante rapidamente, pum, cai para fora da estrada. Também não dá, certo? Então assim, o que eu aconselho todo mundo é ter prudência. O que é prudência? Pisa no freio, vai devagarzinho, ok? Pois bem, outra coisa que ele coloca aqui, eu vou dar um exemplo melhor para vocês. Tem muitas pessoas falando o seguinte, essa turma de fim do mundo e não sei o que, etc. Isso está virando uma seita e etc tal. Bom, vamos discutir esse ponto aqui. O ponto é o seguinte, as pessoas dizem o seguinte, você não vai conseguir se preparar para a perseguição que o governo do capeta vai fazer, você não vai conseguir se preparar para nada. Pronto. Essa é a visão deles. Então, portanto, você fica lá sem fazer nada. Eu vejo diferente, eu vejo o seguinte. Teve uma vez que tinha uma sala de cinema em São Paulo e entrou um maluco com uma arma lá e começou a atirar nas pessoas, tá? Vamos supor que esse maluco, vamos fazer uma analogia aqui, esse maluco é o capeta no final dos tempos, ok? Ele entra na sala e vai acertar muitas pessoas. Faço uma pergunta aqui, se você já leu isso, tá lá na Bíblia o que vai acontecer no final. Você vai querer ficar perto da entrada por onde ele vai entrar?
Você vai querer ficar por ali onde ele vai atirar nas pessoas? Você vai querer ficar no cantinho mais escuro possível? Ou, eventualmente, até perto da saída de emergência, se possível? Onde você vai querer ficar? Essa é a questão aqui. A questão não é que, não dá pra evitar, o cara vai entrar no cinema e vai acertar as pessoas. Isso não dá pra evitar, o cara foi lá e fez, certo? Mas, se você tem como antecedência, você vai estar naquela sala de cinema e você sabe disso, tipo assim, que tal ficar num canto mais escondidinho, tá? Porque, olha só, a bala uma hora acaba, certo? Ou pode chegar a polícia e pegar o cara, certo? Você não precisa ser o primeiro a tomar o pipoco, certo? Então assim, tem as pessoas que falam o seguinte, não, vai lá e quando entrar você fica de pé e fala, tô aqui. Tipo assim, isso é coisa de maluco, percebe? Tipo assim. Então assim, de novo, o que muitos canais cristãos estão fazendo é avisando. Alguém fala o seguinte, isso aí é de algum louco da Terra plana, etc tal. Negativo, o Brian aqui não acredita em Terra plana e tem vários canais cristãos de verdade que não acreditam em Terra plana também. Mas os caras são cristãos. O que isso significa? Significa que um cristão de verdade, ele sabe que o livro do Apocalipse, ok? Faz parte da Bíblia. Foi colocado lá. E tem um motivo para colocar lá. O Criador não colocou o livro do Apocalipse na Bíblia para a gente ignorar simplesmente. Não! Vai dar tudo certo. A gente vai ser arrebatado em qualquer situação. E Noé foi arrebatado. E Davi foi arrebatado quando teve guerras. E outras tantas coisas. Tem um outro canal que é o The Watchmen Reports. Tá? Também é um casal. Netzarim, tá? Que tem um ótimo canal com muito conteúdo fantástico. E eles dizem o seguinte. Olha, para quem pensa que vai ser fácil esse fim dos tempos, não, o Criador vai te separar porque você é tão especial, etc. tal. Lembre-se que o Criador tem um povo, ele definiu um povo. Tem pessoas que dizem que esse povo foi abandonado depois do Novo Testamento, etc. tal, mas tem um povo ali. E o povo do Criador, em alguns momentos, passou por situações onde teve até canibalismo, ok? Não houve essa proteção quando as pessoas estão pecando. E detalhe, o Brian fala uma coisa muito importante aqui. Ele fala sobre ovelhas, tá? Para quem já cuidou de ovelhas, e eu já cuidei, posso falar para vocês, a ovelha, quando a Bíblia coloca que nós somos ovelhas, isso não é elogio, tá? É um dos animais mais estúpidos que existe, tá? Muito estúpido. Nem se compara. O pessoal fala assim, que o burro é burro. Não, o burro é um animal bacana. A ovelha, nossa. A ovelha, se você quiser ajudar uma ovelha, ela corre. Se você quiser... tudo. A ovelha é um bicho problemático, ok? Então, o que o Criador faz com essas pessoas que estão avisando ano após ano, pessoal, olha, a gente tem que sair da cidade, a gente tem que se preparar para ir para o campo, a gente tem que pôr o pé no freio. O que o Criador está falando é o seguinte, sai por favor, ovelhinha, sai daqui que eu vou pôr fogo aonde você está agora. Então, sai daqui um pouquinho, você pode ir um pouquinho para ali, tem um pessoal ali que eu preciso pôr fogo, tá? Umas pragas, e você pode sair daqui, a ovelhinha fica lá, não quer sair, não quer sair, não quer sair. Tipo assim, ele está esperando as ovelhinhas que ele quer, não é todas, é a ovelhinha que ele quer. Pode sair? Ok. Agora está na hora de atirar fogo. É mais ou menos isso. Ele está dando essa analogia aqui e eu achei muito interessante. O canal dele, para quem quiser ver esse vídeo aqui, eu não lembro o nome agora, mas eu estou inscrito, é só encontrar o rosto dele lá nos canais que eu estou inscrito. É um vídeo bastante interessante de 2 horas e 50 minutos. Okay? Bom, dito isso, o que ele fala aqui? Tem algum outro ponto? Tem vários pontos. O que vai acontecer agora? Meu ponto de vista. Quando eu fiz esses vídeos sobre a inversão do campo magnético, a minha preocupação era o seguinte, olha, vai ter uma inversão e depois vai ter uma segunda inversão. Por quê? Porque na minha mente, naquele momento, eu pensava o seguinte, para o anticristo vir, vai ter que acontecer uma grande catástrofe. Essa grande catástrofe natural, para ela atingir o mundo inteiro simultaneamente, tem que ser a inversão do campo magnético da Terra. Era o meu ponto de vista, ok? Mas eu também sabia que quando for o dia da ira do Criador, vai ter uma inversão do campo magnético. Mas agora, olhando esse cenário hoje, em 2020, eu vejo que é diferente. Sabe por que eu vejo que é diferente? Porque não precisou ter uma grande catástrofe natural, tá? Para gerar uma catástrofe financeira, econômica. Não precisou disso, tá? As pessoas, elas são tão burras, não querendo ofender o burro, ok? Vamos deixar melhor, elas são tão ovelhas, que a televisão conseguiu fazer uma catástrofe no mundo inteiro
só levantando a ponta do dedo, assim, contando uma história. Não precisou acontecer nada assim, tá? Pra quem acha, nossa, já morreram tantas pessoas com essa doença, etc, tal, deveria saber que todos os anos morrem 8 milhões de pessoas, tá? Por uso de cigarro, ok? Consequência do uso de cigarro. Isso é 16 vezes mais pessoas do que já morreram até este momento aqui dessa doença no mundo inteiro, ok? Mas o cigarro continua sendo vendido. Ninguém vê problema ter propaganda na televisão de cigarros, não é verdade? Inclusive o cigarro já foi vendido até em hospital dizendo que fazia bem, né? Então o que acontece? Vamos lá. Uma coisa que mata 16 vezes menos que o cigarro, agora virou o ó do Borogodó, porque as pessoas são todas medrosas. Elas não têm fé nenhuma. Elas vivem falando, eu tenho fé. Tenho fé no Criador e vou pôr essa máscara aqui, porque sabe como é que é, né? Vai que ele não esteja por aí nesse momento, eu posso pegar essa doença que mata 16 vezes menos que o cigarro, né? E assim, é uma piada, é quase uma piada pronta. Então pensa assim, ó, eu não consegui imaginar naquela época, um ano atrás, quando eu fiz o vídeo, que daria para se criar uma destruição da sociedade, do tecido social, sem acontecer a inversão. Agora aconteceu. Aconteceu isso, a televisão conseguiu fazer isso. As pessoas com seu nível de inteligência magnífico, que não conseguem nem mais espremer uma laranja, chegaram a esse ponto. Então é isso aí, a gente não pode fazer nada. Agora, de novo, eu acho que vale a pena assistir o vídeo ainda assim. Por quê? Porque a inversão ela vem no final. Ela vem, no meu ponto de vista hoje, ela vem quando vem a ira do Criador. A gente não vai se esconder disso, ok? Por quê? Porque a inversão ela vai ser tão poderosa que não tem bunker que vai dar conta. A gente fez um estudo lá no Patreon sobre a expansão da Terra. Não tem nada que consiga proteger o terremoto que vai acontecer. É um terremoto muito grande. Então o que acontece? Não vai dar para se esconder disso. Não vai dar para se esconder. Nesse ponto, quando for vir a ira do Criador, aí sim tem um arrebatamento. Porque é o dia dele, é o dia da ira dele. Ok? Mas a gente deve se preparar para o que está por vir. Ah, o mundo vai acabar esse ano? Vai acabar ano que vem? Não vai acabar provavelmente. Mas provavelmente você vai ter dificuldade de sair de onde você está, de um lugar para o outro. Vai acabar a liberdade de ir e vir, certo? E quando acabar a liberdade de ir e vir, as pessoas vão perecer aonde tiver. E vai ter controle, um controle que a gente nunca viu. Um controle que é difícil de imaginar, certo? Então o que acontece? É legal se preparar, é legal ir para o campo? Eu penso que sim e eu aconselho que sim. Agora, é por causa da inversão do campo magnético? Não, é por causa da perseguição que está ali na esquina. Ela só está começando, ok? Agora, vamos lá. É interessante conhecer a inversão do campo magnético, os fenômenos associados e tudo mais? Sim, sabe por quê? Porque na Bíblia diz o seguinte, que o anticristo, ele vai ver que ele tem pouco tempo. E por ele ter pouco tempo, ele vai perseguir, aí sim vai começar a perseguir mais a fundo as pessoas. Como é que ele sabe que tem pouco tempo? É porque esses caras, eles sabem qual é o modelo. E esse modelo aqui, o modelo da Terra plana, é o que explica o porquê essas pessoas que são más pra caramba estão colocando a economia em ruínas, sendo que eles já são donos da economia, certo? Eles estão destruindo uma coisa que já é deles. Isso explica muita coisa. Então vale a pena conhecer, vale a pena entender um pouco. Mas a nossa preocupação não deve ser a inversão, ok? A nossa preocupação deve ser a perseguição, tá? Agora, lógico, é bom conhecer o modelo. Por quê? Porque isso é o meu palpite, é o meu ponto de vista, tá? É uma opinião especulativa, ok? Tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Ah, o Afonso fala opinião especulativa. Vocês vão ver no vídeo hoje. Cientista falando que um evento que aconteceu lá na Rússia foi a explosão de um motor nuclear de um disco voador. Tipo isso. E o cara não fala que é especulativo, certo? Eu, pelo menos, venho aqui e falo o seguinte, é especulativo, é a minha opinião, a minha visão, é o meu ponto de vista, tá? A maior parte da ciência é especulativa, só que as pessoas não têm coragem de falar a verdade. Eu venho aqui e falo, olha, isso aqui é o meu ponto de vista, isso aqui é a minha opinião. Pois bem, agora, quanto tempo a gente tem? Eu penso que na esquina já começa a perseguição. Quanto mais rápido for possível sair da cidade, melhor, ok? Ponto. Resolvido aqui? Se você precisar de mais tempo, reza. Você precisa de 5 anos, o cara é loucão, precisa de 5 anos. Reza bastante. Precisa de 2 anos, reza. Ok? É só isso, reza. É a única coisa que a gente pode fazer. Pois bem, pessoas que nem o Brian já estão avisando há mais de 10 anos. Neemias, Gomes e muitas outras pessoas, tá? Então assim, a gente precisa ficar um pouco atento. Esse é um ponto aqui. Agora, todo mundo já entendeu, né? Tá acontecendo.
O apocalipse chegou no meu ponto de vista, ok? Agora, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com peixe. É o seguinte, toda vez que eu venho aqui apresentar esses vídeos, eu estou mostrando os cursos que eu estou fazendo. Estou fazendo um monte de curso, estou pegando o conhecimento que eu tenho e estou passando. Uma das pessoas que está lá no Patreon me pagou $20 lá para me responder e-mails e tudo mais, eu ainda preciso responder bastante completo para ela, ela me perguntou coisas sobre negócios, especificamente. E, da mesma forma, como eu estava preparando um e-mail muito grande, eu fui lá e pus tudo isso em vídeo e fiz uma coleção de vídeos que virou um curso. Esse curso aqui, ó, é para quem acha que tem tempo ainda. Eu não acho que tem tempo. Inclusive, este curso aqui, eu estava até falando para um amigo um tempo atrás que eu queria fazer esse curso, eu ia vender, eu estava pensando assim, 2, 3 mil reais. Por quê? Porque tem informação que eu não daria se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, vendas de serviços de alto valor. Já fiz durante muito tempo, fui fechador de contrato de serviço de alto valor. O pessoal chama de business to business, negócio para negócio. Então assim, eu não falaria isso aqui. Bom, eu não estou mais fazendo venda, eu não estou mais usando esse conhecimento aqui. Não estou mais, não tenho mais esse interesse de fazer grandes vendas, etc. tal. Já estou com meu pé no freio, ok? Mas quem está com o pé no acelerador ainda, por algum motivo, e tem interesse em conhecer como é que faz venda de alto valor, bom, saiba que isso aqui é um curso que custaria muito caro e eu vou deixar o link abaixo, porque sempre tem alguém com interesse. Tem pessoas que pensam que vai demorar mais 20 anos, 30 anos, cada um tem sua especulação, ok? Eu penso que assim, a perseguição está na boca do gol. Mas, quem tiver interesse em conhecer um pouco sobre vendas de serviços de alto valor, ou seja, de empresa para empresa, que foi o que eu sempre fiz, fechar contrato alto, de valor gigantesco, assim. Então, quem quiser saber sobre isso aqui, é bom para startup, para quem está começando uma empresa nova, principalmente assim, setores, por exemplo, o cara, sei lá, tem uma empresa de ar-condicionado, aí ele vai lá e oferece o serviço para Dona Maria, para o seu José e etc tal. Esse tipo de coisa aqui, de venda, esse tipo de venda é diferente, não é para vender para sua Dona Maria, para o seu José, é para vender, por exemplo, vender serviço de ar-condicionado para o hospital, para o banco, para o shopping. Ou o cara é mecânico e fica vendendo serviço para o Afonso, para o Zé, para a Maria. Esse tipo de venda aqui é diferente, é o cara que chega lá e fala o seguinte, ó, ao invés de vender picadinho, eu vou entrar em contato com o hospital e vou falar o seguinte, ó, eu troco o óleo da sua ambulância às 3 da manhã. Quando você tiver menos gente, eu estou lá trocando óleo de sua ambulância, só que eu cobro mais caro. Né? Ou seja, você monta um serviço para vender para alguém que tem uma empresa. E você se ajusta para vender uma coisa que é mais cara do que você vender para as pessoas individualmente. Tá? Eu posso falar para vocês, vender uma coisa assim, vendo para José, para Maria, não sei o que, etc. tal, como assim, negócio físico. Você não vai ficar sempre assim, pelejando para ganhar o seu dinheiro do mês. Quando você vende para a empresa, você vende serviços de alto valor, né? Ó, desmistificando vendas de serviços de grande valor, que é o B2B, né? Business to business. Bom, é uma coisa que é válido. Quem tiver interesse, vai estar um cupom de desconto gigantesco aí de 80% de desconto. Por quê? Porque, tipo assim, eu penso que já não tem valor, tá? Eu penso que é uma informação que já não tem valor. Mas para quem acredita que tem mais tempo, e eu espero que tenha, eu rezo todo dia para que tenha mais tempo, porque ninguém está preparado para isso. Quanto mais tempo tiver, melhor, ok? Eu penso que a inversão vem mais para frente. A gente ainda vai estar... O que vai acontecer agora? O pessoal vai começar a fechar estado, fechar cidade depois, vai começar a restringir a liberdade de ir e vir. Para quê? Para controlar o gado, basicamente. É a visão deles, ok? É a visão deles. Então assim, quem tiver interesse, vou deixar o cupom de desconto aí. É um serviço... É um curso que eu ia vender muito caro, coloquei já barato no Udemy, porque eu penso que não tem muito valor hoje em dia, e coloquei 80% de desconto no link abaixo. Quem tiver interesse, bom, eu acho que assim, quem tiver ainda com negócios funcionando, vale a pena. Questão, Afonso, você acha que vai acontecer alguma coisa agora? Acho que vai acontecer perseguição. Não estou achando que vai acontecer inversão do campo magnético, vai acontecer em perseguição. Eu estou travando minhas coisas? Resposta, eu estou apertando o freio devagarzinho. Os meus filhos continuam fazendo, estudando, fazendo a escola deles, eu continuo pagando minhas contas, continuo fazendo as coisas. Eu não sou o tipo de louco que quer virar o volante assim, ó, tchá, e cair para fora da estrada. Não recomendo a ninguém, isso é coisa de maluco, ok? Você tem que apertar no freio, segura. Pessoal,
Todo mundo aí, todo mundo de cinto de segurança, vou apertar o freio, eu vou começar, ó. Tem um boi ali na frente, um cavalo, não importa. Você vai apertar, vai reduzir a velocidade, vai se preparar. Você precisa de mais tempo para se preparar, precisa vender alguma coisa, precisa ganhar dinheiro com um negócio. Você tem a sua ideia de construir uma empresa e tem uma possibilidade? Faça, ok? Faça. Mas assim, reze ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem pouco tempo. Não adianta eu falar o seguinte, todo mundo vai para o campo e esquece todos os problemas. Não é assim que funciona. Todo mundo tem que se preparar, porém, seja o mais rápido possível, reze ao Criador e peça orientação a Ele, ok? Eu não estou aqui para dar orientação, ok? Eu não sou, como o pessoal diz assim, líder de seita, todo mundo vai numa direção. Não, negativo, isso aí quem faz é a ciência, ok? Não estou aqui para reproduzir o que a ciência faz, tá? Essa ciência de mentira aí, que pegou aí, eles sim são líderes de seita, que criaram uma seita da máscara, todo mundo feito uns loucos usando máscara aí, feito uma seita de maluco, ok? O que eu penso aqui é o seguinte, cada um pensa por si, cada um toma suas decisões, ok? E quem ainda é jovem, etc, tal, vai estar vinculado ao pai e à mãe, não tem jeito, é isso aí. Paciência, pede ao Criador orientação a Ele, ok? Então assim, bom, para quem achar que tem mais tempo, ou está começando uma startup e não vai parar, tá? De novo, não vale a pena virar 90 graus, faça. Se possível, posso dar uma dica? Vá para o campo, faz através da internet, dá para fazer. Certo? Você pode ter uma empresa física real e trabalhar através da internet, vendendo através da internet e fazendo serviços através da internet, entregando seus relatórios através da internet. Você não precisa estar no meio da muvuca, ok? Para ter uma empresa. E a gente tem mais tempo pela frente, como disse. Olha, o atirador vai entrar na sala do cinema, então tipo assim, vai para o canto mais escuro. Não dá tempo de chegar para o canto mais escuro sem ele perceber? Tipo assim, vai uma cadeira por vez pro lado, ok? Vai devagarzinho, mas assim, peça orientação ao Criador, ok? Cada um com sua estratégia. Bom, dito isso, vídeo P12, os sprites, o plasma e a queda do céu, dia 14 de abril de 2019. Vale a pena, tem algumas discussões interessantes, mas a inversão, eu penso hoje, vendo essa porcaria que aconteceu aí, que o pessoal está conseguindo destruir o mundo através da mídia, eu penso que isso vem no final, ok? A inversão vem no final. E se a inversão vem no final, ela faz parte da nossa salvação, inclusive, tá? Então a gente não precisa ter medo da inversão em si, mas ao mesmo tempo é bom conhecer. Por quê? Porque isto é especulativo, ok? É um ambiente especulativo, é uma ideia especulativa. É por isso que eu fecho muitas ideias lá no Patreon. As ideias mais pesadas estão lá no Patreon, ok? Não fica aberto para todo mundo, tá? Então assim, de qualquer forma, isso aqui vale a pena ser discutido, eu acho que vale a pena e é interessante para a gente discutir o modelo da Terra plana. Bom, por hoje é isso, muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo aí, até mais. Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um fenômeno que se chama Sprite, como ele está relacionado com plasma, e vamos conversar um pouco sobre o fogo que vem do céu e a queda do céu segundo os índios, tá? Eu estou estudando os relatos dos índios da América do Norte e dos índios da América do Sul. Hoje nós vamos falar sobre os índios da América do Sul, tá? Ok, então vamos lá. Esse fenômeno aqui ele é conhecido pela ciência. A primeira vez que ele foi registrado foi em 1989, já vou mostrar para vocês. Só que no modelo esférico da Terra ele é uma coisa um pouco incômoda, tá? Não é uma coisa que os cientistas gostem muito de explicar, mas os cientistas admitem que esse Sprite, na verdade, é o plasma da ionosfera, ok? Então isso aqui é plasma, só que o pessoal não usa a palavra plasma de jeito nenhum, eles não gostam de utilizar a palavra plasma, mas a ciência, o que, vamos dizer assim, um dos itens mais importantes que nós devemos discutir sempre seria esse termo aqui, plasma, tá? Então vamos lá. Esse fenômeno esquisito aqui, olha só, nessa ilustração aqui embaixo estão as nuvens, tá? Mais ou menos do máximo 10 km de altura, 10 km, altura do avião, máximo 10, 15, e de repente acontece um fenômeno aqui em cima, a mais ou menos 80, 90 km de altura, que se chama Sprite.
que é esse negócio aqui, que é o plasma. Tá? E esse plasma desce, muitas vezes ele tem a cor vermelha, e mais para baixo aqui ele tem vamos dizer assim, umas bifurcações, né? De uma cor diferente, tá? Que são esses tendrils. E aqui em cima tem um outro fenômeno que acontece, que se chama ELV, que é uma coisa muito interessante, chega a ter até 400 quilômetros de extensão aqui, de diâmetro, e ele é um anel que faz isso aqui, tá? Muito, muito louco. E eu vou mostrar algumas imagens para vocês desses sprites. Então o assunto aqui são os sprites por enquanto. Essa parte aqui. Vamos esquecer o ELV. E aqui, no caso, eles colocaram as nuvens nessa ilustração. Muitas vezes eles falam que esses sprites estão associados a tempestades, tá? Mas como a gente vai ver, tem várias fotos de sprites em lugar que não tem tempestade, tá? Então assim, por que eles falam que tem a ver com tempestade? Para confundir a gente pensar que isso aqui é relâmpago. Isso aqui não é. O relâmpago está aqui embaixo, na parte mais pertinho. Isso aqui as nuvens estão aqui. Isso aqui sai de um lugar que não tem nuvem nenhuma. 80, 90 quilômetros de altura. É o plasma que está descendo. Tá? Beleza. Por que é difícil de observar isso? Porque ele está acontecendo, começa lá em 90 quilômetros de altura, até, sei lá, 40, 30 quilômetros de altura, bem acima das nuvens, né? E o observador, o cara que vai tirar a foto disso, ele tem que estar num lugar plano ou alto o suficiente para ele conseguir observar acima das nuvens, tá? Numa distância bem grande. Ou seja, se as nuvens estão a 10 km de altura, ele tem que estar algumas, vamos dizer, centenas de quilômetros, mais do que 100 km, para ele conseguir ver acima da nuvem e ainda assim conseguir ver muito mais que isso. Ou seja, sei lá, 90 km de altura bem. E ele tem que estar registrando esse fenômeno. Esse fenômeno, ele aparece, a duração dele é de 1 milissegundo a 2 segundos. Então, ou seja, ele é um pulo, né? Quando o pessoal consegue filmar esse tipo de fenômeno, muitas vezes ele aparece em 2 frames do filme. Ele foi filmado a primeira vez em 89, tá? Embora já tenha sido previsto antes. E ele é um assunto incômodo da ciência, tá? A ciência não consegue explicar direito esse plasma aqui na Terra esférica, tá? Até consegue, mas assim, meia boca. Então, vamos lá, foto real. Tá vendo aqui? Aqui tem, no caso, tem uma nuvem, ok? E aqui está descendo o plasma, que o pessoal chama de sprites. Nesse caso aqui, tá vendo? Um monte. Então imagina só, você conseguir ver o céu e de repente começa a descer isso aqui. Vamos ver mais algumas fotos reais. Olha essa daqui. Louco, hein? Você olha para o céu e aparece isso aqui no céu. Isso é uma bomba, né? Isso aqui é o plasma. Tá? Olha lá. Mais aqui. Plasma. O pessoal chama de sprite. Mais alguns aí. No céu, ok? Olha só, aqui não tem nuvem nenhuma. Isso aqui foi registrado por um observatório astronômico, inclusive. Não sei se vocês vão conseguir ver essa parte vermelha. Eu vou deixar alguns links para vocês verem sobre esse assunto. Sprite. De novo. Ok? Foto real. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver esse monte de coisinha aqui. São os sprites, ou plasma, tá? A gente vai chamar de plasma. Aqui no caso em cima das nuvens, ok? Mas bem acima, tá? Eles acontecem assim de 80 km de altura para um pouco menos. Ou seja, em geral, 50 km acima das nuvens mais altas. Mais alguns, ó. Olha que fenômeno esquisito. Mais um, aqui como vocês podem ver, tá bem ruim de ver, mas eu vou deixar os links para vocês darem uma olhada. Não tem nuvem nenhuma e de repente aparece isso aqui no céu. Medonho, hein? De novo, plasma, ok? Observado
pela ciência convencional, ok? Vamos ver aqui um pouco sobre, nesse caso aqui em Oklahoma, olha só. Esse está dizendo aqui Red Sprite, né, esses sprites vermelhos em Oklahoma, foi registrado em maio de 2018. Cada vez eles estão mais frequentes, está sendo mais fácil registrar esses sprites, né, o plasma. E vamos lá. Olha só, esses eventos foram registrados muito recentemente, né? Em particular esses sprites vermelhos. E olha que interessante, estão agora sendo registrados com uma regularidade crescente. Isso aqui é a ciência convencional falando, tá? Ou seja, cada vez está aparecendo mais, cada vez o pessoal está registrando mais. Beleza. Plasma ou sprite, tá? No céu. Esse aqui é um artigo, ó. Sprites se formam das irregularidades do plasma, ok? Na ionosfera inferior. Então está aqui mostrando uma fotografia das irregularidades que iniciam o tal dos sprites, que é na verdade uma descida do plasma, tá? Mas ele ainda está, o campo magnético consegue reter ele lá em cima, ele não está tocando o chão, ok? Isso é interessante. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Diz assim, ó, os sprites atmosféricos têm sido conhecidos desde o começo do século, mas a sua origem foi ou é um mistério, tá? Agora, um time de pesquisadores tem evidenciado que os sprites são formados de irregularidades do plasma, ok? Olha, diz aqui, ó, nós estamos tentando entender a origem do fenômeno, diz o professor Victor Pasco, da Penn State University. Ó, recentes estudos de modelagem mostraram que irregularidades no plasma na ionosfera são condições necessárias para iniciar o sprite, né? Mas não existia prova sólida de que essas irregularidades do plasma existiam. Interessante. Plasma, tá? Os sprites, nesse caso aqui parece uma jellyfish, uma água-viva, né? Tá dizendo aqui, com seus filamentos para baixo. Aqui mostrando o start do plasma ou do sprite. Começo. Agora, em que lugares eles são mais registrados, né? Então, esses quadrados vermelhos são onde os sprites ou plasma registrado de uma forma mais frequente. E nesses triângulos verdes aqui é onde o plasma foi registrado apenas uma vez, algo muito pouco frequente. Eu coloquei aqui um mapa da Terra plana e esses círculos vermelhos indicam aonde os sprites foram observados de forma mais frequente e os amarelos aqui aonde eles foram observados de uma forma menos frequente, tá? Então, como vocês podem ver, a parte mais central aqui é onde concentra as bolas vermelhas, onde tem mais sprites, onde tem mais plasma sendo observado hoje. E a parte amarela, essas indicações amarelas, onde tem menos observações, um número menor de observações. Ok. Então, em que lugares o plasma vai ser mais forte? Essa é a pergunta. Então, principalmente no norte, bem no centro, aqui, tá? Que está fora da zona segura. Na zona segura, tá? Vai ser forte na zona segura. E ele vai ser moderado nessa parte aqui que inclui Brasil e África. Ok? E na borda da Terra, que é a Antártida, depois mais para frente a gente vai ver, é o melhor lugar de todos, porque não cai domo, não tem plasma caindo ali, é o melhor de todos os lugares.
Se eu fosse um controlador e fosse esperar algum lugar, eu escolheria a Antártida, ok? E aparentemente tem gente lá. Mas vamos continuar aqui. Então aqui nessa parte norte vai ser muito forte, tá? A sucção vai ser forte, o plasma vai ser forte, é um lugar terrível. Na parte aqui que a gente chama de zona segura, vai ser forte pra caramba também. E nessa parte aqui é mais moderado, tá? Beleza. Então, agora vamos, antes de explicar a pergunta que todo mundo deve ter, que é, se nesta parte aqui o plasma é mais fraco, por que essa parte é perigosa? Então, já vou responder. Aguarda só um pouquinho. Então, antes disso, vamos pegar esse evento aqui que aconteceu na Rússia. É um evento muito conhecido, aconteceu em 1908, o evento de Tunguska. Lembre-se, bem na parte norte, onde o campo magnético é mais fraco. Vamos dizer assim, mais fraco não, onde tem entradas do campo magnético da Terra. Então, aconteceu aqui, ó, esse evento, tá? Na parte norte, bem no meio aqui da Rússia. E esse evento, ele é um evento muito interessante. Por quê? Porque ele afetou uma área gigantesca e o pessoal pensa que basicamente foi um meteoro. Basicamente, o pessoal pensa isso e a gente já vai discutir o assunto. Mas, olha só. Então é o seguinte. O evento de Tunguska foi uma queda de um objeto, não se sabe o que, celeste, que aconteceu em uma região da Sibéria. Ok. A ausência de cratera e de evidências diretas do objeto, ou seja, não tem fragmento nenhum do objeto, teria causado a explosão, do objeto que teria causado a explosão, leva uma grande quantidade, criou-se uma grande quantidade de teorias especulatórias sobre a causa do evento. Ok. A destruição provavelmente foi causada pelo deslocamento do ar subsequente a uma explosão. Estima-se que esse evento teve mais ou menos 15 megatons, ou seja, ele foi 1000 vezes mais potente do que a bomba nuclear que foi atacada no Japão na Segunda Guerra Mundial. 1000 vezes mais potente. Ele devastou uma área de 2.150 quilômetros quadrados. Não é hectares, não é acre, é quilômetros quadrados. Tá? A explosão derrubou cerca de 80 milhões de árvores. Olha o tamanho do evento. Beleza. Agora, não tem cratera, não tem vestígio de fragmento de um meteoro que estourou na atmosfera, deveria ter pedacinhos do meteoro, não teve, tá? Mais de 1000 artigos publicados sobre o evento e nenhuma conclusão verdadeira. O que foi isso? É lógico, se todo mundo acredita que a Terra é uma bola, fica difícil chegar a uma conclusão. A gente já vai ver aqui. Olha só, tem as hipóteses geofísicas, tem outras questões aqui, mas o mais interessante, ó, isso aqui são as árvores caídas lá nessa região aqui. Foi derrubado 80 milhões de árvores, tá? Entre 80 milhões e 100 milhões, na verdade. Olha só, isso aqui é uma reportagem da Forbes, revista Forbes, dizendo aqui, ó, 110 anos depois do evento de Tunguska, nós ainda não sabemos a causa dele, né? E olha que interessante aqui, se você pegar, aqui estão as hipóteses, ok? Hipótese número 1, tá ali, ó. Depois da primeira bomba atômica ter sido explodida em 1945, o engenheiro Alexander Kazantzky aí, desenvolveu uma explicação não usual. Ele entendeu que aquilo foi uma explosão nuclear, mas não existia bomba nuclear na época, certo? Foi em 1908. Então a conclusão desse russo aqui foi que uma nave espacial teve um defeito e ela explodiu e ela usava um motor nuclear, entendeu? E por incrível que pareça, essa explicação dele foi bem aceita, tá? Então uma nave espacial chegou perto da Rússia e pum, explodiu o motor nuclear dela e gerou esse problema aí. Ok. Agora, olha isso aqui, ó. Em 1973, um físico americano publicou na revista Nature, a mais importante do mundo na área de ciência, ok? Revista Nature, e publicou
que um pequeno buraco negro colidiu com a Terra, ok? Causando a criação de matéria e antimatéria na atmosfera terrestre, resultando nessa grande explosão, ok? Então ele acredita que tinha um mini buraco negro com uma massa enorme, tá? Que colidiu com a nossa atmosfera e gerou essa explosão toda. Uau! Isso foi publicado na revista Nature, ok? Não foi publicado em revista infantil, tá? Então, beleza, isso aqui é ciência, presta atenção. Em tempos recentes, um astrofísico alemão, Wolfgang alguma coisa, e mais um outro cara na Universidade de Cornell propuseram que, na verdade, isso foi uma explosão de gás. Tinha uma bolha gigantesca de gás presa embaixo desse lugar e de repente escapou e pimba, explodiu. E isso explicaria o porquê não ter tido vestígio nenhum, não ter cratera, não ter estilhaço de meteoro, não ter absolutamente nada de nada que explodiu na atmosfera. Isso explicaria. O que não explica é, como isso foi observado numa distância muito grande, vários nativos observaram o negócio e eles viram vindo do céu. Tá? Algo desceu do céu. Mas esse negócio que desceu do céu, que dizem que pode ter sido um meteoro, não tem nenhum fragmento desse tal meteoro em lugar nenhum. E ele não deixou nenhum buraco no chão, tá? Beleza. Então aqui o outro louco lá propôs na revista Nature que podia ter sido um buraco negro. Que tal essa explicação? Ok. Então vamos às opções dadas pelos cientistas modernos. Vamos colocar entre aspas aqui, porque eu sou quadrado, presta atenção. Um meteoro que não produziu cratera, não deixou material no local e evaporou totalmente sem tocar o chão. Essa é uma explicação para derrubar 80 milhões de árvores em 2.100 e poucos quilômetros quadrados. Opção 2. A explosão de uma nave alienígena com motor nuclear. Ok? Isso aqui é bem aceito, tá? 3. A colisão de um mini buraco negro contra a atmosfera da Terra. Tá? Isso foi publicado na revista Nature. 4. Uma bolha gigantesca de ar que escapou do interior da Terra e explodiu na superfície, deixando o local então sem vestígio de material, porque o mesmo se misturou com a atmosfera depois. Ou agora vamos à opção especulativa do cara quadrado, tá? Ou um plasma super forte da parte norte, ok? Chegou mais perto do chão e gerou uma explosão enorme. Que tal essa? Plasma. Não, ok? Isso aqui é a opinião de fanático religioso. A opinião das pessoas, dos cientistas, são coisas mais reais, como por exemplo um mini buraco negro tocando a atmosfera da Terra, ok? Então, ok, beleza. Eu acredito que foi o plasma, tá? Vou parar um pouquinho o vídeo aqui e a gente já continua. Continuando. Ok, agora vem a pergunta. Todo mundo já entendeu que tem o plasma, ele é real, ele já é observado pela ciência, a gente chama de Sprite. Dá para entender também que no centro é mais forte, tá? Por quê? Porque você tem o domo, você tem a proteção do campo magnético, você tem a espiral acima do domo com um plasma girando, tá? Uma grande quantidade de plasma girando de forma espiral. Quando o campo magnético diminuir, o plasma vai começar a migrar para essa parte mais central do modelo. E quando ele for descer, ele vai descer principalmente no centro do modelo. Tá? Esse é um modelo teórico aqui que a gente está discutindo especulativamente. Mas ele desceria mais aqui. Ele vai se espalhar para a Terra inteira? Vai, mas o lugar mais forte é no centro. Ponto. Nessa zona que a gente chama de zona segura, também vai ter muito plasma? Vai ter muito plasma e vai ser forte pra caramba. Os índios falam do plasma aqui na América do Norte, tá? Inclusive já chegou o livro aqui para mim ler, né? E tem um outro livro que eu também vou comprar para entender direito o que eles veem. Mas, ok. E nessa parte aqui, onde está o Brasil e África, a Austrália vai ser moderado. Nesse modelo é moderado. Então minha pergunta é: se abaixo da zona segura, por exemplo, América do Sul, África, a intensidade do plasma é menor, por que essa área não é considerada segura? Então agora a gente vai discutir, pegando esse artigo aqui muito interessante,
Ele foi publicado pela The Geological Society of London, tá? No ano 2007. Um artigo fantástico, vou deixar o link para vocês quem quiser ler. Muito legal esse artigo. Vou pegar algumas histórias desse artigo aqui. Fascinante. E diz assim, ó. Mitologia e a realidade das catástrofes. Usando os mitos para identificar impactos cósmicos e massivos de erupções vulcânicas na América do Sul. Ok. O pessoal aqui, eles não conhecem Terra plana, ok? Eles acreditam no globo, eles acreditam em tudo que a ciência tradicional passa. Então, eu vou ler as coisas deles aqui para vocês. Vocês vão entender segundo o modelo que eu já expliquei para vocês. Só que o que a gente vai ler está no modelo deles, tá? Então, tudo que eles vão justificar é vulcanismo, coisas que vocês vão ver que é absurdo, tá? Não faz sentido. Então, eu vou ler as partes em vermelho aqui. Vamos lá. Diz assim, ó. As maiores catástrofes naturais, como enchente, fogo, escuridão e, entre aspas, o céu caindo, tá? São aparecem muito nos mitos tradicionais da criação na América do Sul. Da criação, cosmologia, religião e ponto de vista dos índios. Tá? O presente estudo considera 4.259 mitos, incluindo 284 mitos, vamos dizer assim, universais de catástrofes universais. Ok. Vindo de 20 grupos de índios da parte leste dos Andes. A gente não está falando dos Incas, Maias, sei lá, o pessoal dos Andes. A gente está falando dos índios do Brasil, Argentina, Paraguai, tá? Chile, parte sul do Chile. E olha só. Vamos lá. Olha que interessante. Olha, então está dizendo que aqui que a América do Sul tem uma tradição, os índios têm uma tradição oral, e essa tradição oral foi registrada. Embora você não conheça sobre o que os índios sabem, e eu também não, embora nunca falaram sobre isso para mim na faculdade, e você vai pensar o seguinte, por que falaria numa faculdade de geofísica ou geologia? Esse cara que escreveu esse artigo é um geólogo, ok? Tem um motivo para estudar isso aqui na geologia. Embora nós brasileiros não sabemos nada sobre os nossos índios, um grupo de pesquisadores americanos, 111 pesquisadores, foram enviados para todos os lugares da América do Sul para morar com os índios durante um tempo, tá? Um tempinho, 20 anos. E esses caras conseguiram ganhar a confiança dos índios e, ao longo de 20 anos, eles escreveram um trabalho de 23 volumes sobre a mitologia e leis de cada tribo da América do Sul. Muito interessante. Então, assim, nós brasileiros não temos sobre os nossos índios, né? Vamos dizer assim, não são nossos, são nossos compatriotas índios, mas aqui nos Estados Unidos os americanos têm inglês tudo. Então, assim, eu peguei um livro desses, que foi feito pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, um livro, e ele tem mais de 1000 páginas, de uma tribo só. São 23 volumes. Okay? Eles falam sobre ogros, eles falam sobre os demônios que vêm do céu, eles falam sobre o céu caindo. A gente vai ver alguns trechos aqui. Então, assim, impressionante. Tá? Beleza. Então, ele está falando aqui desse 23 volumes, não, 24 volumes desse material que se chama Literatura Folclórica dos Índios da América do Sul. Muito interessante. Eu vou querer ter todos os volumes para ver se a gente acha mais coisa. Mas olha só. Ele fala o seguinte: nós hipotetizamos que uma grande ou uma mundial catástrofe aparece nas mitologias dos índios da América do Sul, são baseados num evento natural, ok? Identificado, que pode ser identificado pela geologia e arqueologia. E no caso aqui, eles dizem o seguinte: esses eventos podem ser vulcanismo, impactos cósmicos e assim vai, e é lógico que não é isso. A gente vai ver
mais pra frente. Olha que interessante. Então ele diz assim, ó, nós não somos os primeiros pesquisadores a tentar utilizar mitos para criar uma história de catástrofes na América do Sul. Um século atrás, Adolphe Bandelier também utilizou os mitos da América do Sul para determinar possíveis erupções vulcânicas, terremotos e tudo mais. Ou seja, tem uma área da geologia que eu desconhecia que utiliza a mitologia dos povos antigos para tentar ver o que está por trás daquela mitologia. O que eles acreditam essa mitologia ela não é uma mentira, tá? Ela é simplesmente uma cegueira de um evento natural. A pessoa presenciou um evento natural, só que ela não sabia interpretar aquilo, ela não tinha ciência, ela não tinha conhecimento. Então ela criou uma história para aquele evento que pode parecer absurda. Mas se você chegar lá na fonte, você consegue pegar a fonte e olhar e falar, puxa, aconteceu um evento verdadeiro. Tá? Então é isso que ele está falando aqui. E eles deram um jeito de passar essa história de geração em geração. Para isso eles enfeitaram um pouco. Tá? E lembre-se, telefone sem fio, né? Uma geração para outra tudo muda, né? Então ele diz o seguinte, olha só, ele fala sobre essa coleção da Universidade da Califórnia em Los Angeles, né? Que é uma obra-prima, realmente, foi feita durante 20 anos, né? E essa obra categorizou as mitologias em animais, tá? Sobre animais, tabus, magia, morte, coragem, ogros, testes, sabedoria, decepções, vamos dizer assim, como é que se fala? O oposto da fortuna, quando a pessoa está indo bem e de repente inverte, tá? Que mais? Futuro, contos, sociedade, e assim vai, né? Crueldade não natural, religião, entre outras coisas. E desses mitos todos, dessa mitologia, eles encontraram também sobre o Criador, tá? E aí vem uma coisa interessante, eles definiram os deuses dele não são não tem nada a ver com o Criador, eles definem, tem um Criador e os deuses, ou seja, anjos, eles estão confundindo, eles chamam, tem um Criador, que é Deus, o que a gente entende como Deus, e para eles os deuses são anjos, e tem os demônios, então tem os demônios, os anjos e Deus. Ok, beleza. E fala sobre as calamidades globais. Ok, o foco do artigo é sobre as calamidades globais. Olha que interessante. Os mitos, a mitologia deles, não tem detalhes que indiquem fluxo piroclástico, lava ou como é que se diz assim, quando o vulcão lança pedras grandes, tá? Acho que se chama bombas piroclásticas, eu não sei. São pedaços grandes de rocha que o vulcão lança. Isso não existe na mitologia deles, está faltando. Mas mesmo assim, esses pesquisadores dizem, mas tudo que eles falam só pode ser um vulcão. Não tem outro esquema, só pode ser um vulcão. Como é que ficou 3 dias, teve 3 dias de escuridão, segundo todas as aldeias? Pô, 3 dias de escuridão? Não é possível. Então, que tipo de eclipse pode gerar 3 dias de escuridão? Não tem. Então só pode ter sido, eles dizem, uma cobertura do vulcão. O vulcão lançou uma nuvem e essa nuvem cobriu o sol. Entendeu? A interpretação deles. Por quê? Porque eles acreditam na Terra esférica. Ponto. Ok. Olha só. O mito do fogo mundial. Do fogo não vou dizer global, vai, mundial mesmo. E os impactos cósmicos. Beleza. Então eles identificaram em torno de 60 mitos de um fogo mundial que destruiu a humanidade. Tá? Boa parte da humanidade. Olha que interessante tem aqui. Vamos ver aqui. Eles também encontraram mitos dizendo o seguinte,
que a água das lagoas borbulharam, ferveram. Exatamente o que diz os Cherokees na América do Norte. Os índios da América do Sul dizem a mesma coisa. Teve um fogo no mundo inteiro e fez a água das lagoas borbulharem. Beleza. Olha, na coleção da Universidade da Califórnia contém 51 mitos dessa região do Grand Chaco, tá? Que tem uma catástrofe de um fogo mundial. É o plasma, tá? Para nós aqui é o plasma. O pesquisador ele não entende como é que o fogo de um vulcão lá nos Andes conseguiu chegar em Brasília. Ele não entende. Por quê? Porque não faz sentido nenhum um vulcão conseguir lançar chama até Brasília. Mas o pesquisador fala, bom, foi uma super erupção. Para nós aqui, o que acontece? Isso aqui é o plasma que foi no mundo inteiro, tá? E vai vir de novo, vai descer o plasma. Beleza. Diz assim, ó. Os mitos servem para sociedades, servem como uma ferramenta para sociedades explicarem fenômenos naturais. Ok. E especular sobre eventos catastróficos. E facilitam transmitir esses eventos e essas lições de uma geração para outra. Essa estrutura também permite a nós, geólogos, arqueólogos, antropólogos, historiadores e até mesmo astrofísicos, a examinar esses mitos de catástrofe para encontrar o evento real, natural, que é a fundação desse mito. Tá? Isso é uma área de estudo, eu nunca ouvi falar, deveria ter na geologia pelo menos uma aulinha ou duas. Né? A gente já vai ver que esse trabalho aqui foi publicado num congresso de geologia. Muito interessante. Olha só, continuando aqui. Ele diz: um mito, uma mitologia, não indica que há um evento catastrófico, mas nos permite criar um modelo especulativo, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui e as pessoas não gostam, nos permite gerar um modelo especulativo plausível para esses eventos hipotéticos. Real, gostei do cara. Ok. E agora, então, olha só, basta... Então, nós agora precisamos trazer a força do conhecimento científico, tá? De geologia, climatologia, né? E outras coisas para modelar esses mitos. E olha que interessante, isso aqui está o mapa da América do Sul, aqui tem algumas áreas onde eles estudaram, onde tem alguns índios, não tem índios aqui em São Paulo, tá? Nessa pesquisa. Mas olha só, essa região aqui, os índios falaram que tem um relato de escuridão total. Aqui, ó, diz que teve o relato do céu caindo. Aqui, ó, escuridão total. 9 relatos da queda do céu aqui, tá? E assim vai. Essas áreas aqui com linhas são onde tem os relatos de que o céu caiu. E essas áreas cinza aqui são relatos da grande escuridão, tá? Beleza. Aqui, todas essas áreas são onde eles têm mitologias registradas do fogo mundial que cobriu a Terra, o plasma. Tá? Olha que interessante. Aqui tem alguns relatos dos Incas, está separado, tá? Não é o assunto desse vídeo, mas eu achei interessante. Onde a raça de gigantes foi exterminada com uma chuva de meteoros. Tá? Relato dos Incas. Aqui, ó, diz que o Sol caiu, né? Criando esse fogo mundial. E é isso mesmo, o plasma que está girando em cima do domo, quando ele furar o domo, basicamente a fonte do Sol, que é o ponto focal, ele vai entrar para dentro do domo e vai começar a tocar o chão. Tá? Muito interessante. Aqui embaixo na Terra do Fogo, bem em lugar frio, olha só, diz que a água do oceano ferveu.
Que loucura. Nessa tabela aqui, desse artigo, eu já vou ler as histórias que são interessantes, mas nessa tabela, olha só, ele mostra que tem 171 relatos da grande inundação, que não tem só na América do Sul, tem na América do Norte o mesmo relato, tem na Ásia, tem em todo lugar, a gente está falando do dilúvio. Tem o relato do fogo no mundo inteiro, fogo de purificação, 60 relatos, tá? Nessa região aqui da América do Sul, desse fogo que é o plasma. Tem 26 relatos da escuridão, do céu caindo, e mais 20 relatos da escuridão que aconteceu. Beleza. Essa tabela é muito interessante. Algumas compilações de informações sobre esses fenômenos. E eu separei alguns aqui, tá? Olha só. Quando acontece esse fogo que vem do céu, os índios dizem o seguinte, ó. Todos eles confirmam a mesma coisa. Tem um xizinho, todos estão confirmando. Começa a vir uma nuvem descendo e cobrindo a terra. Vídeo, esqueci o número do vídeo, mas é o vídeo que a gente fala da descompressão e da neblina que vai descer. Todos os índios têm o mesmo relato, tá? Eu nem tinha visto isso aqui ainda. Olha esse aqui. Diz que antes do céu cair, acontecem grandes chuvas. E eu acho interessante que teve uma semana, acho que semana retrasada, que no mundo inteiro choveu. Teve chuva no Irã, teve chuva na Arábia Saudita, teve chuva torrencial no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, teve chuva nos Estados Unidos, está destruindo as plantações, no mundo inteiro, na mesma semana. Mas vamos só observando. Número de dias de escuridão, né? Uns dizem que foi 2 dias, outros dizem que foi 8, de 2 a 3, mas basicamente foi mais do que 2 dias. Vamos considerar 3. Tá? Diz aqui, ó, esses xizinhos aqui, ó, são aonde os sobreviventes se protegeram embaixo de árvores, tá? Agora, o interessante não é qualquer árvore. Eles até dizem quais árvores aguentam céu. E são árvores pequenas, não são árvores grandes. Eu pensei que seria tipo assim, aquela árvore da castanha do Pará. Essas árvores não aguentam, segundo eles. São árvores pequenas. É pé de cacau. A outra árvore é o pé da aroeira. Acho que é isso. A gente já vai ler nas histórias aqui. Eu vou parar um pouquinho e a gente já continua. Ok, continuando. Fome depois do evento do céu caindo, tá? Eles indicam aqui fome. E olha que interessante, o número de sobreviventes na América do Sul, eu já falei, vai sobreviver muitas pessoas, tá? Só que em termos percentuais é um número pequeno. Olha aqui, número de sobreviventes. Nessa história aqui, uma família. Aqui, 5 pessoas. Uma vila inteira. 9 pessoas. E nessa história aqui, que foi contada por outra aldeia, a gente já vai ver, não sobreviveu nenhuma pessoa na aldeia, tá? Foi contada pela aldeia do lado e diz assim, não sobrou nem osso, tá? Então a gente já vai ler as histórias que estão aqui separadas. Beleza. O que eu achei interessante? Olha só. Por que os geólogos brasileiros não estudam o assunto? Isso eu achei interessante. Ele está agradecendo a uma pessoa aqui por ter convidado eles para a sessão de mitologia e geologia do 32º Simpósio Internacional de Geologia, que aconteceu na Itália. Então, ou seja, no Congresso Internacional de Geologia tem uma sessão disso e eu nunca soube. Então, agora, eu vou pegar as histórias e vou fazer que nesses caras aqui a gente vai contar as histórias deles. Então, página 188 do artigo. Se prepara porque isso aqui é muito legal. Diz assim. Ó, o índio contando, tá? Diz assim. Agora eu vou contar sobre uma época, há muito tempo atrás, quando o céu caiu. Uma forte chuva começou até que finalmente o céu começou a descer. As pessoas ficaram muito assustadas e pediram aos xamãs que ordenassem que a chuva parasse. Mas nem mesmo aqueles que cantaram para a chuva podiam fazer qualquer coisa.
No dia seguinte, viram as nuvens caindo. Entre aspas, agora o momento terrível chegou, disse o povo. Entre eles estava um homem que agora advertia a todos para se refugiarem sobre uma árvore. Aqui. Puxa, eu não vou saber traduzir o nome, eu vou deixar o nome da árvore, eu acho que é aroeira. Eu vou deixar num comentário o nome da árvore, ok? Pois o céu derrubaria todas as outras árvores, menos essa. Apenas, em inglês a árvore chama Molle, tá? M-O-L-L-E. Mas eu vou deixar o nome em português para vocês. Só essa árvore não poderia ser esmagada ou abatida. Todas as pessoas que estavam sobre as outras árvores seriam esmagadas. Só essa árvore suporta o peso do céu, dizia ele. Os homens correram em direção à floresta, onde encontraram algumas dessas árvores para se refugiarem. Eles tinham com eles suas esposas e filhos, algumas ovelhas, e eles tinham sido capazes de reunir rapidamente. Olha que interessante, essa é uma questão que o geólogo diz aqui, que tem relatos onde aparece, na América do Sul, ovelha e vaca, que não existia no período pré-colonial, ovelha. Então, o que ele fala no período anterior à história do grande fogo, o pessoal fala de ovelhas, e depois nunca mais falou de ovelha. Okay? As histórias posteriores não tem. E eles pensam que foi uma contaminação dos portugueses ou espanhóis, etc., com essa história. Mas não foi. Na minha percepção, eles tinham sim animais, do tipo ovelha e vaca, e quando aconteceu a queda do domo, morreu praticamente todos os animais, tá? E depois com a fome terminou de morrer os animais mesmo e acabou, tá? Muitos animais vão morrer. Continuando aqui, o céu esmagou as cabanas, matando todos aqueles que estavam abrigados lá dentro. Foi muito pesado. Intensa escuridão cobria tudo e as pessoas não podiam mais se ver, elas não viam aos outros. Desorientados, eles não sabiam o que fazer. Eles tentaram cortar o céu com as suas facas e machados em vão. Ou seja, o céu caiu e as árvores que seguraram esses pedaços do céu, que é o gelo, quando eles ficaram embaixo, eles tinham que sair, certo? O negócio caiu em cima da árvore. A árvore segurou, não esmagou eles, esmagou toda a aldeia, mas quem ficou embaixo dessas árvores não. Só que eles tinham que sair, então os caras ficaram com o machado lá batendo e não conseguiam sair. Eles não sabiam o que fazer e ficaram aterrorizados. Não foi como o dia. Eles não podiam ver, pois era mais escuro do que a noite. E isso é uma verdade que todo mundo devia saber. A noite, ela não é totalmente escura. Se você olha a silhueta de árvores de noite, você vai numa região que tem árvores. Você vê a árvore totalmente preta, a cor preta, e você olha para cima das árvores, para cima da silhueta das árvores, você vê que o céu ele é um azul escuro, mesmo não tendo lua, ok? É um azul escuro, porque não dá para deixar tudo escuro. Agora, quando o plasma descer, sim, vai ser escuridão absoluta, uma escuridão que a gente não conhece, ok? Diz assim, ó. Você ainda está vivo? Alguns perguntavam. Sim, estou, outros respondiam. Enquanto isso amanheceu. Um dos homens lembrou-se de alguns dentes de tucutuco, tá? Que é um roedor. Vou deixar o nome do roedor abaixo, mas o nome que o pessoal usa é tucutuco. Que ele havia guardado muitos anos dentro de um pedaço de corda enrolado. Isso salvou. Rapidamente ele começou a cortar o céu com os dentes do tucutuco, que é um pequeno ratinho, inclusive, tá? De repente abriu-se acima dele. Ele correu para as outras pessoas e distribuiu seus dentes de tucutuco entre eles. E todos trabalharam para cortar o céu que os cobria, esses fragmentos de gelo gigante. Logo se abriu e mais uma vez puderam ver o dia. Eles eram felizes. Por muitos anos ouvimos os velhos dizendo que o céu ia cair, e assim aconteceu. Todas aquelas pessoas morreram, todas as pessoas que morreram, que se refugiaram dentro de um local lá, de uma árvore, de outras árvores que não aquela que ele indicou. Apenas as árvores Molle, que eu esqueci, acho que é a aroeira, vou pesquisar e coloco junto na descrição do vídeo. Só essas pessoas que ficaram embaixo dessas árvores sobreviveram.
foi o dono dos dentes do tucutuco que salvou os membros do seu clã. Ele tinha esses dentes há muito tempo. Toda vez que ele pegava um tucutuco, ele mantinha os dentes, pois costumava ouvir os velhos dizendo: guarde os dentes do tucutuco e mantenha-os prontos para quando o céu cair. Foi cortado de repente, e quando o céu é cortado, ele diz que o céu há uma rachadura e imediatamente ele vira fumaça e some. É isso que ele está dizendo aqui. Pois eles sabiam, pois eles dizem que foi bastante espesso quando caiu, era uma quantidade grande de gelo. O único lugar onde não caiu foi sobre um riacho X lá. As pessoas de todas as aldeias morreram, exceto os que estavam perto do homem que tinha os dentes do tucutuco. Todos esses anos ele os manteve. Essas pessoas foram as únicas salvas. Algum tempo depois disso, os homens foram ver outras aldeias e os lugares onde costumavam ficar. Eles não encontravam absolutamente nada. Não restaram deles nem mesmo os ossos das pessoas que haviam morrido. Havia apenas grama cobrindo tudo. Desde aquela época, as pessoas sempre salvam os dentes do tucutuco e os mantêm em mãos, para quando o céu cair. Uau! Página 188, outro mito. Além dos mitos de quedas do céu, há vários mitos da grande escuridão que, embora não se refiram a cinzas reais, porque não são cinzas, né? Ele é o geólogo falando aqui, geralmente aparecem a articular-se com os mitos da queda do céu. Ok. Olha só. A escuridão veio pelo céu. Ao meio-dia o sol estava coberto e as pessoas batiam nas árvores e gritavam, fazendo todo o barulho que podiam. Aqueles que foram buscar alguma outra coisa lá foram perdidos. Outros que estavam pescando não podiam ver para voltar para casa. O sol sumiu. À noite a escuridão se moveu para o norte. 20 homens ficaram desaparecidos. Eles foram comidos pelas onças. As pessoas tinham muitos tipos diferentes de poder, então. Quando todos se juntaram, houve um choque. E foi por isso que o mundo entrou em escuridão. Todos os xamãs sabiam que estava chegando, e estocaram comida. Olha só, os xamãs, os sábios, estocaram comida. Havia uma pessoa que estava sempre avisando: guarde a comida e cuide de seus filhos para eles não ficarem muito longe. De repente, ela chegou. Pode-se ver uma nuvem descendo que ficou mais e mais escura. É a neblina que vai descendo na descompressão do domo. As pessoas guardam suas coisas e ficam em suas casas. Sempre que saíam, só falavam uns com os outros com uma voz muito baixa, pois tinham medo. Se eles falassem com voz alta, os animais perigosos que apareciam, como as onças, comiam eles. Ok. Se alguém saísse de casa, certamente seria comido pelas onças. As pessoas ficavam dentro de casa muito quietas. E se alguém quisesse comer, apenas tocava outra pessoa pedindo um alimento. Continuou assim por vários dias. Às vezes ficava escuro o tempo todo. E havia perigo lá fora, por causa dos animais. Todos oraram e cantaram muito, e ao fazê-lo a escuridão começou a dissipar pouco a pouco. Com o tempo as pessoas foram separadas. Algumas mulheres e crianças foram comidas por onças, muito triste. Finalmente a escuridão desapareceu. A escuridão nesse caso aqui durou 15 dias, ele está falando. Eu não acho que foi tudo isso, eu acho que o cara, né, você fica enfurnado num lugar 3 dias, deve parecer um mês, né? Quando as coisas aconteceram, todos os xamãs se reúnem e cantam e conversam. Eles ajudam uns aos outros e seus filhos. Essas coisas são terríveis, mas a escuridão finalmente chegou ao fim. E aí tem mais, ó. Tem aqui dos Yanomamis, né? Olha só. Diz aqui que o céu quebrou, tá? O céu caiu. Eles buscaram refúgio, né? Cacaueiro, olha só. Eles foram para baixo do cacaueiro,
O cacaoeiro se curvou com o peso do céu, mas conseguiu sustentá-lo. Uma árvorezinha pequena. As árvores grandes todas quebraram, as árvorezinhas pequenas aguentaram. Muito interessante. O céu estava muito perto das suas cabeças e emitia um calor insuportável. O que acontece? Imagina só, o gelo, que é a lente, fica em cima da cabeça deles, e aquela lente, de alguma forma, concentra calor, e ao invés do cara sentir frio com gelo, ele vai sentir calor. Tá? Porque conseguiu ficar embaixo do gelo ainda, né? E assim vai, tem muita história aqui. Ó, a gente tem um pouquinho de bateria aqui, eu vou ler mais algumas histórias, tá? Bom, olha só, no início havia apenas o dia, pois o sol não se movia, mas permanecia estacionário no céu. Naquela época, os homens usavam medalhões de argila no pescoço, as mulheres rindo disseram para eles quebrarem esses medalhões. E no final das contas, quando eles quebraram os medalhões, né, caiu o céu por algum motivo bizarro aí, eles fizeram essa associação que não tem nada a ver. Aí ele diz assim: entraram gafanhotos e formigas gigantes que começaram a comer as pessoas. Gozado, né? O Apocalipse também fala dos gafanhotos, né, que vão entrar, que tem rosto humano. Na minha visão, são os seres que não conseguem entrar por causa do nosso campo magnético, por causa do nosso domo e tudo mais, que quando não tiver o domo vão entrar. Mas olha só, gafanhotos e formigas gigantes. Muito interessante. Vou pegar outra história aqui. Vamos ver. Diz assim: essa outra tribo aqui, ele entendia que os meteoros que aparecem de noite iluminando a noite são demônios malignos que assumem forma humana ou de animal na Terra. Eu não sei se isso aqui é real, ok? Mas eu entendo o seguinte, que existem animais que podem ser possuídos por demônios, tá? Os animais puros citados na Bíblia, não, tá? Eu penso que um dos motivos da carne de porco ser considerada impura é que o porco é um dos animais que pode receber demônio, tá? Outros também podem, mas o porco, né, pode, e não é bom a gente comer isso, né? Tanto que na Bíblia teve lá aquela expulsão de demônio de um cara para os porcos, né? Ok. Olha essa aqui, página 195. Uma vez, há muito tempo, o estilo de vida de Mataco se desenvolveu em uma anarquia. As esposas deixaram seus maridos e viveram com outros homens por cerca de 1 ano. Depois viveram com outros homens ainda. As pessoas passavam todo o tempo bebendo, né, bebidas fortes, dançando e gritando. Tudo foi ao caos. Então um dia uma grande nuvem se reuniu no sul. Os relâmpagos e trovões começaram. Quando a nuvem cobriu todo o céu, começou a chover um pouco aqui e ali, mas as gotas que caíam não eram de chuva, mas de fogo. As pessoas tentaram pular no rio para se salvar, mas a água estava fervendo. Tocuá estava entre eles, mas ele se salvou porque podia ir para onde quisesse e decidiu ir para o subterrâneo. Todos morreram, mas muitos poucos, e não sabiam sobreviveram, mas não sabiam por que tinham sobrevivido. Pedaços do fogo continuaram a cair do céu e tudo, incluindo a floresta inteira, queimou. Nada permaneceu, exceto algumas pessoas aqui e algumas lá. Eles não entendiam por que ainda estavam vivos. Esses são os índios da América do Sul contando história para os americanos. Então vamos lá, olha só. Basicamente, o que eu vi até agora é os índios dessa zona segura aqui nos Estados Unidos, eles têm relato da escuridão, eles têm relato do fogo que vem do céu, eles têm relato dos lagos entrando em ebulição, e eles não têm relato nenhum da caída do céu em cima deles. Nenhum, 0 relatos até agora. Ainda estou pesquisando, mas não vi nenhum. Os índios do Brasil têm relato de escuridão igual, tem relato do fogo que vem do céu igual, tem relato do lago em ebulição igual, e tem relatos sistemáticos da queda do céu, dos blocos de gelo gigantes que caem do céu. Okay?
Nessa região aqui da zona segura, o que se imagina é os blocos de gelo, eles vão cair exatamente como diz na Bíblia, 30 quilos. São blocos pequenos, imagina um bloco de 30 quilos caindo do céu. Pá! Tipo, onde bater vai entrar no chão, entendeu? Não importa se você tem um bunker. Mas vai ser pesadíssimo. Mas aqui na parte sul, os blocos, nesse modelo, é um modelo, né? A gente está especulando aqui só, os blocos seriam grandes, tá? Mas o interessante é, existem algumas árvores que dão conta do peso, né? Uma delas, se eu não me engano, é a aroeira, vou deixar aí na descrição, e a outra é a árvore do cacau, né? Duas árvores pequenas até. Não tem nada a ver com carvalho, não tem nada a ver com aquelas árvores grandes. Não, a árvorezinha pequena que segura o peso grande. Eu não sei se isso é real, mas achei interessante o comentário, né? Agora vamos fazer uma revisão rápida aqui. Independente do lugar do mundo onde você se encontra, sempre há sobreviventes, ok? Porém, há lugares onde você precisa de mais proteção do que os outros. Então o esquema é rezar, tá? Por incrível que pareça, o plasma, por exemplo, eu tô em dúvida se fico na minha casa ou não, tá? Minha casa tem muito metal, né? Será que vai bater um plasma aqui? Pode acontecer. Agora, o que eu penso é, quando os israelitas saíram, os hebreus saíram do Egito, da escravidão, tinha uma coluna de fogo na frente deles, guiando eles. Na minha visão, aquela coluna de fogo era uma coluna de plasma. Então, assim, o plasma, embora seja algo natural, ele é controlado 100% pelo Criador. O mundo vai ser limpo pelo fogo. Agora, quem tiver puro, quem tiver são, quem tiver bem conectado, eu penso que o plasma não vai atingir. Então, assim, eu tô com um pouco de receio de ficar na minha casa? Eu tô. Por quê? Sabe aquela história, o teto de vidro das pessoas? Meu teto é de metal. Seria bom se fosse de vidro, né? Então, assim, eu tô com muita dúvida. Por quê? Porque nessa casa que eu tô, o teto é de metal. Talvez eu resolva sair, eu ainda tô pensando. Mas eu penso, nesse momento eu penso que onde o plasma vai atingir vai ser totalmente controlado pelo Criador. O Criador dos céus e da terra, Yahweh Tzevaot, ele vai guiar o plasma para onde for. As pessoas más vão ser consumidas, é isso que eu penso. Inclusive nesse último conto, onde diz que as mulheres estavam promíscuas, etc. tal, depois ele fala que os índios eles acreditam que esses eventos eles vêm como julgamento. E é exatamente isso, eles vêm como julgamento. Se você não for uma má pessoa, obviamente o seu julgamento vai ser positivo, não vai precisar tomar um plasma. Continuar. Por que não estudamos os relatos dos índios brasileiros nas escolas? Essa é uma boa pergunta. Por que acreditamos que tudo que eles dizem é bobagem? Nós podemos achar que tudo que eles dizem é bobagem, mas a indústria farmacêutica... Puxa, a gente foi interrompido, desculpa. Vou voltar um pouquinho aqui. Então nós podemos achar que tudo que eles dizem é bobagem, mas a indústria farmacêutica ouviu eles e provavelmente aplicou o conhecimento deles nos remédios que funcionam até hoje. Os remédios que não funcionam, que na quimioterapia, foi inventado recentemente e não teve nada a ver com índio, tá? A quimioterapia, pesquisa aí sobre como é que foi inventada a quimioterapia, foi depois da guerra, tá? Então assim, os remédios que a gente usa, que funcionam até hoje, provavelmente vieram desses caras aqui, tá? Qual que é a diferença entre você, eu e um índio? Nenhuma. Eu olho e falo assim, mas eu tenho ventilador, eu tenho TV, o índio não tem. Espera um pouquinho. Você sabe fazer televisão? Você sabe fazer ventilador? Não, nem eu. A única coisa que a gente tem diferente do índio é que a gente compra essas coisas e põe dentro da nossa casa, entendeu? Nós somos pessoas exatamente iguais, só que a gente tem acesso a comprar coisas, só isso, tá? Nosso conhecimento não é muito diferente. Inclusive o conhecimento de medicina deles é muito mais avançado em termos de remédio, plantas medicinais, etc. Mas continuando aqui. Todo lugar da Terra será perigoso, tá? Mas a chance de sobrevivência dentro de uma cidade, nesse modelo, é nula. Se está numa cidade, já era, fica tranquilo que, tipo assim, só pede para passagem ser uma passagem boa, tranquila, tá? Eu recomendo ninguém ter cidade, a gente nem deveria ter ido para a cidade. Mas tudo bem. Os índios falaram que antes da queda do céu, as nuvens começam a descer em direção à terra. Essas nuvens são
essa neblina produzida pela descompressão do domo, que foi discutida no vídeo número P10. Temos dezenas de milhares de páginas de relatos de índios da América do Sul e precisamos recuperar esse conhecimento. Isso vai ser feito aos poucos aqui no Patreon. Eu vou também tentar montar alguns documentos traduzidos e vou tentar disponibilizar para todo mundo mais para frente, tá? A gente vai montar um site para deixar esses documentos todos. O que ficou faltando a gente falar ainda mais para frente, tá? Para que serve a inversão do campo magnético? O que aconteceria se todos os seres humanos, peixes, elefantes, búfalos, etc. se reproduzissem e o planeta tivesse um tamanho fixo? Ele não tem um tamanho fixo, tá? Isso tem um motivo para mim estar falando isso, tá? Após toda a tragédia, o que podemos ver no céu? Existem outras terras além da borda da Terra? O que dá para ver na Lua? Quando inverter o campo magnético da Terra, isso já aconteceu outras vezes, a gente vai conseguir ver muito mais coisa no céu, coisas que a gente não consegue ver hoje, tá? O que é a tal da Atlântida que sumiu, etc, tal? É algo que eu vou explicar para vocês, é uma feição, uma característica do nosso domo que dá para ver depois da inversão do campo magnético da Terra, tá? Então mais para frente a gente fala sobre isso, porque tem a ver com a Lua também. O que é a Lua? Super problema. O que é a Lua, tá? Esse problema aqui eu ainda estou ajustando tudo para explicar, é bem difícil, tá? E como será o colapso do domo terrestre? Olha só, o galinho Chicken Little, o fim está próximo, tá? Aqui tem não tem aqui, eu não separei, mas o galinho ele falava que o céu estava caindo, tá? Esse aqui é um desenho do Asterix. O céu cai em cima da cabeça, o céu está caindo. Olha isso aqui é um livro do Sidney Sheldon, O Céu Está Caindo. Este outro livro aqui, ó, do Peter Binsky, O Céu Está Caindo. Este outro livro aqui, ó, Kit Pearson, O Céu Está Caindo. E esse CD de música, O Céu Está Caindo. E aparentemente, em muitos filmes, o pessoal coloca essa informação pra gente oculta lá, tá? Mas para quem tiver alguma sabedoria e se conhecesse a mitologia dos índios, a gente saberia que o céu ainda tem potencial para cair. Agora, aqui, eu acho que na zona segura vai ter blocos menores não, vão ser gigantes também. 30 quilos é pesado pra caramba, de gelo. Na parte mais ao sul tem que pensar exatamente como se preparar, eu não tenho ideia ainda. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre a queda do domo, tá? E a queda do domo muitas vezes não é homogênea. Quando o domo colapsa, não necessariamente ele colapsa de forma uniforme. Às vezes fica um pedaço pendurado, entendeu? Então se der sorte, vamos supor, uma região é muito positiva, as pessoas não têm pecados, etc, tal, é capaz que o domo naquele pedaço não caia. Agora, a gente vê, por exemplo, o Rio de Janeiro não é um exemplo de lugar com carnaval, né? A gente vê as pessoas cada vez mais promíscuas. Então, assim, o cenário não é positivo, o cenário que se desenha, certo? Então, a gente tem que tomar umas precauções, né? E é interessante essa questão das árvores, que aguentam ou não aguentam, né? Se tivesse uma perto, por exemplo, da casa da pessoa, quem sabe a árvore não ajuda, né? Mas, esse é um comentário. Não é, como eu disse, é um modelo, tá? Não é para ninguém ficar desesperado nem nada, é um modelo, é uma especulação, muito melhor do que a do buraco negro lá que eu falei para vocês, mas do buraco negro que caiu lá na Sibéria, né? Mas é uma especulação e a gente tem que ir se preparando com o tempo que a gente tem, né? E é isso. Eu ainda vou fazer um estudo para a região do Brasil, aonde seria lugares seguros ou, vamos dizer assim, menos perigosos. E ainda preciso fazer aqui para a região dos Estados Unidos também. E vamos ver se dá tempo de fazer isso, tá? Porque é bastante coisa. Mas basicamente é isso que eu tinha para falar hoje, tá? Vou deixar o artigo para vocês lerem, quem tiver interesse. É muito interessante. E é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais.